Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, meu querido irmão, minha amada irmã, mais uma vez quero agradecer a sua assistência, né? Vocês que estão acompanhando conosco cada dia desta Semana Santa, nossas meditações são um esforço para nos mantermos em oração, com um pensamento elevado a Deus, uma vez que esta é a Semana Maior, não é? Nela celebramos os principais acontecimentos da nossa salvação, da nossa redenção. E por causa da quarentena, temos aí um impedimento para a participação nas cerimônias públicas dentro das nossas igrejas, mas que não nos impede, enfim, de uma espécie de piedade doméstica, né? De levarmos para dentro dos nossos lares os temas, né? E as imagens dessas realidades que deveríamos nesta semana estar celebrando nas nossas igrejas. Deus sabe todas as coisas, que seja feita sempre a sua santa vontade. Amém. Celebramos a missa que comemora a última ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele jantar, aquela ceia de Páscoa, quando Jesus celebra a Páscoa judaica, a Páscoa dos judeus, do calendário judaico, com seus discípulos pela última vez. E como estamos girando em torno da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nos interessa muito saber qual é a relação que existe entre o que acontece na última ceia e o que se deu na paixão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque será um caminho consciente, racional, para redescobrirmos o valor da própria Santa Missa, uma vez que em cada missa se renova o mistério da morte de Cristo. Tá certo? Muito bom. Seria agora de bom tom que ouvíssemos um relato da última ceia, que não é novidade para ninguém que já tenha aí uma formação mínima, né? Que fez uma catequese mínima e que frequenta as missas com regularidade. Não é novidade nenhuma, mas é bom agora situarmos cada coisa no seu tempo e no seu lugar para entendermos, não é? Para redescobrirmos, não descobrir, mas redescobrirmos a palavra de Deus, que fica às vezes um pouco como que obnubilada, encoberta por muitas ideias erradas, por muitos conceitos que não são propriamente aqueles que a Mãe Igreja nos ensina. Então, o evangelista São Mateus, que estava lá quando estas coisas aconteceram, né? O evangelista São Mateus era apóstolo, então estava presente quando Jesus celebrou a última ceia, estava junto de Jesus quando ele, pela última vez, celebra este jantar ritual da Páscoa judaica com os seus discípulos. Enquanto comiam numa determinada altura da última ceia, da ceia de Páscoa dos judeus, diz lá São Mateus no capítulo 26, verso 26 do seu evangelho, enquanto comiam, tomou Jesus o pão, pronunciou a bênção, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando depois o cálice, deu graças e deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por todos para a remissão dos pecados. Digo-vos, porém, desta hora em diante, não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que o beberei de novo convosco no reino do meu Pai. A primeira coisa, meu querido irmão, minha amada irmã, a pensar com relação ao que aconteceu foi quando aconteceu. Em que momento da vida de Jesus ele faz estes gestos? Não é? Esta era a última Páscoa do Senhor, a última ceia de Páscoa de Jesus com seus discípulos, não é? Quer dizer que ele está
no limiar, na entrada da sua paixão. Se continuarmos a leitura do Santo Evangelho, nós vamos ver que logo em seguida, após a ceia, Jesus vai para o Getsemane, para o Horto das Oliveiras, para ali dar início aos seus sofrimentos, não é? No Jardim das Oliveiras, o padecimento de Jesus é o da alma. A paixão de Cristo no Getsemane ou no Jardim das Oliveiras é a paixão da alma, é o sofrimento da alma. E foi algo tão avassalador que Nosso Senhor prostrado, ou seja, deitado com o rosto na terra, orava insistentemente ao Pai, dizendo: Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice, porém não se faça como eu quero, mas sim como tu queres. E o corpo de Cristo reage a esta oração, a esta situação, suando, transpirando sangue. O sangue sai dos poros de Nosso Senhor e molha a terra à sua volta. É a sua primeira paixão, é a primeira paixão de Cristo. A segunda vai ser no Calvário, a do Calvário, que é a paixão do corpo de Cristo. Porém, antes, no Getsemane, Jesus padece a paixão de sua alma. Teremos ocasião para meditar e aprofundar isso amanhã. Agora, lembre-se, antes destes acontecimentos terríveis, Jesus então celebra a última ceia e, na última ceia, tomando do pão disponível e do vinho que compunham os ingredientes, os itens da ceia judaica, Jesus oferece por meio deles, com palavras, consagrando o pão e depois o vinho, como acabamos de ouvir no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, Jesus oferece aos seus discípulos o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Era a coisa mais apropriada a ser feita, era exatamente isto. Pela grandeza deste dom, que afinal de contas, eu penso que são dispensáveis maiores explicações. Jesus, ao dar seu corpo e o seu sangue no sacramento da Eucaristia, aqui porque é disso que se trata, no sacramento da Sagrada Eucaristia, Jesus estava dando-se. Ele ia partir, sua presença física, natural, não estaria mais acessível aos sentidos dos seus discípulos, dos seus apóstolos e dos seus discípulos, mas ele garantiu que permaneceria com eles sacramentalmente, por meio do seu corpo e do seu sangue. E disse: fazei isto em memória de mim. É assim, é deste modo que eu quero ser celebrado, comemorado, amado por vocês. Assim, eu escolho, é assim que eu quero. Tomai e comei, este é meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Fazei assim, fazei isto, para celebrar a minha memória. Por conta daquilo que o sacramento contém, por conta daquilo que o pão e o vinho que Cristo consagrou continham, e que a igreja agora, por meio dos seus ministros, consagra, por conta daquilo que o sacramento contém, pois o que está contido é o próprio Cristo, então, quando Jesus, em sua aparência natural, estava prestes a deixar seus discípulos, ele deixou-se a si mesmo, para eles, sob uma aparência sacramental. Nos tempos antigos, os imperadores, para marcar presença em todo o império, os imperadores romanos, erguiam grandes estátuas deles próprios, em todas as regiões do império, nas mais longínquas, para, por meio das suas estátuas, das suas imagens, dizer: eu estou aqui.
Isto me pertence, isto está sob meu domínio, sob minha jurisdição. Assim fez nosso Senhor. Quis que sob a aparência do pão e do vinho, não é? Quis garantir sua presença entre nós. Real e vivo. Com tudo o que é e com tudo o que tem. Corpo, sangue, alma e divindade. Santo Eusébio vai dizer, uma vez que o corpo que ele havia assumido estava prestes a ser tirado da vista corporal, estava prestes a ser carregado para o céu, era necessário que no dia da sua última ceia, ele consagrasse para nós o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Por que agora e não no começo? Por que não 3 anos atrás ou no meio do seu ministério? Por que agora, na última hora? Lembre-se, eu repito, Jesus vai sair da sala, do cenáculo, da sala da última ceia, onde ele celebrou esta ceia e nela instituiu o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Ele vai sair para a paixão, ele vai sair para os sofrimentos, ele vai sair para as suas últimas horas de vida. Então é a última coisa que ele faz. E, eu já disse, aquilo que é feito nas últimas horas, aquilo que é dito e feito nas últimas horas, marca. É sempre o mais importante. É o que vai, de algum modo, fixar-se com mais facilidade, tanto na memória como no coração das testemunhas. Por isso, o último ato de Cristo, a última ação de Nosso Senhor, antes de partir deste mundo para o Pai, antes de fazer a sua Páscoa, a sua passagem deste mundo para o Pai, é nos deixar o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue, disse o Senhor. Para que haja salvação, é preciso crer no valor do sofrimento e da morte de Jesus. Que não foi uma morte, não foi um sofrimento qualquer, não foi uma morte qualquer, mas foi um sofrimento redentor e uma morte expiatória que fez a expiação de nossos pecados, que tirou os nossos pecados, que reparou diante de Deus a justiça divina, que extinguiu as nossas culpas. Sem fé na paixão, não pode haver jamais salvação. Portanto, é necessário que haja para sempre algo entre os homens que represente a paixão do Senhor, a Páscoa, a passagem do Senhor deste mundo para o Pai. No Antigo Testamento, o símbolo mais eloquente da passagem de Deus, não é? Salvando o povo da escravidão do Egito, punindo o Egito e abrindo um flanco para a fuga dos hebreus, o símbolo principal era do cordeiro imolado. Vocês se lembram bem? Lá no livro do Êxodo, nós lembramos que Deus instituiu este sinal como o da primeira Páscoa, da Páscoa antiga, da Páscoa da antiga aliança, do Antigo Testamento. O cordeiro que era sacrificado, não é? Foi sacrificado à tarde, cujo sangue foi passado nos umbrais das portas das casas onde os hebreus viviam. Era um sinal, não é? Quando o anjo exterminador, o anjo que castigou, que puniu o Egito, passou, vendo o sinal do sangue nas portas, não puniu os hebreus que estavam dentro da casa, puniu os egípcios. O sangue do cordeiro salvou da morte os hebreus. Coisa diversa se deu com os egípcios, né? Que não tinham suas casas marcadas com este sinal. Todos os primogênitos de homens e animais pereceram naquela noite. Na noite em que o anjo exterminador passou
pelo Egito, e assim o Egito em pânico, não é? E em pânico não tinha como se armar para a fuga dos hebreus, e eles então os hebreus puderam fugir. Fizeram sua Páscoa, sua passagem do Egito rumo à terra prometida. O sinal mais importante era deste cordeiro, né, cujo sangue salvou os hebreus, porque marcou a porta, foi um sinal de salvação para os hebreus, um sinal para o anjo, não é? Que salvou os hebreus, por um lado, cuja carne comida lhes fortaleceu para o longo caminho até o deserto, cuja carne lhes serviu de sustento. Agora, no Novo Testamento, tudo isso está substituído, não é? E exatamente quando eles tinham ali, na última ceia, o cordeiro imolado, em cada Páscoa, desde então, cada ano na Páscoa, o cordeiro era imolado, e os mesmos gestos, os mesmos ritos que os primitivos judeus, primitivos hebreus fizeram no Egito, era repetido agora em cada casa, em cada família. Cada família devia fazer exatamente como as famílias que estavam no Egito fizeram por ocasião da primeira Páscoa, quando então puderam fugir, sair do Egito. Jesus comemorava esta Páscoa. Havia o cordeiro lá. Mas agora ele substitui o cordeiro. O sangue que salva não é mais o sangue do cordeiro, mas o seu próprio sangue. A carne que alimenta não é mais a carne do cordeiro imolado ali e assado ao fogo, mas é a carne do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Abrasado na dor e no amor da Santa Cruz. É claro, meus queridos irmãos, então, que no Novo Testamento, pelo sacramento da Eucaristia, que é tanto uma comemoração da antiga passagem do Senhor como Cordeiro Pascal, não é? Como Cordeiro Pascal. É ele agora o verdadeiro Cordeiro Pascal. Como o Cordeiro Pascal da primitiva Páscoa era a figura disto que agora se realiza e se cumpre em Jesus Cristo. Por isso a Eucaristia foi instituída numa noite de Páscoa, não é? E quando Jesus estava prestes a morrer. São suas últimas horas de vida. Suas últimas horas de vida. Como eu já disse, as últimas palavras de amigos que se despedem permanecem por mais tempo na memória, estando o nosso amor naqueles momentos mais delicadamente atento. O amor fica mais atento quando os momentos são os últimos, quando a hora é a última. Nada pode ser maior, portanto, no que diz respeito aos sacrifícios, do que aquele do corpo e do sangue de Cristo. Nenhuma oferta pode ser mais efetiva do que aquela que ele fez. Daí que, para que aquele sacramento pudesse ser recebido com a mais alta das venerações, foi em sua última despedida dos apóstolos que nosso Senhor o instituiu. Santo Agostinho vai dizer: nosso Salvador, para pôr diante de nossas almas com todo o seu poder as alturas e profundezas deste sacramento, o sacramento da Eucaristia, não é? O sacramento da Santa Missa, quis antes de deixar os discípulos e partir para a sua paixão, fixá-lo em seus corações e memórias como seu último ato. Seu último ato. Quanto a este sacramento, quanto à Eucaristia, também chamada de comunhão, não é? Muitos conhecem, tem mais familiaridade com o termo comunhão. Não tem importância. Quanto ao passado, ele faz a comemoração da Páscoa do Senhor, da passagem do Senhor. E a passagem do Senhor foi pela morte.
por meio do seu sacrifício, da oferta que ele faz de sua vida a Deus na cruz. Por isso, este sacrifício, uma vez que, prestem atenção nas palavras do Senhor, o corpo que ele oferece não é um pedaço do seu corpo. Ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai e bebei, este é o cálice do sangue que será derramado por vós. Então, há uma relação direta entre o corpo de Cristo oferecido na Eucaristia, que é o mesmo corpo de Cristo oferecido na cruz. O sangue de Cristo oferecido na Eucaristia e o sangue de Cristo oferecido na cruz é o mesmo corpo e o mesmo sangue. O mesmo corpo e o mesmo sangue. Não são outros. Nenhum outro corpo, nenhum outro sangue. Por isso, este sacramento é chamado de sacrifício. Porque foi pelo sacrifício do seu corpo e do seu sangue que Cristo fez a Páscoa, a passagem deste mundo para o Pai. Foi pelo sacrifício do seu corpo e do seu sangue que Jesus Cristo nos fez passar com Ele do pecado para a graça, da morte para a vida, do mundo para o céu. Quanto a um fato do nosso tempo, agora no tempo presente, não é? Qual é a graça própria da Eucaristia para o tempo em que nos encontramos? É a unidade da Igreja. E é o fato de que através deste sacramento que a humanidade deve permanecer unida. Por isso este sacramento é chamado de comunhão, porque produz unidade, produz comum união entre os homens com Deus e Deus com os homens. São João Damasceno diz que este sacramento é chamado de comunhão porque por meio dele nós nos comunicamos com Cristo, então entramos em comum união com Ele. Isto ocorre porque nós, por esse meio, tomamos parte em seu corpo e em sua divindade. E também porque por meio dele nós nos comunicamos e nos unimos uns aos outros. Quem se une a Cristo, se une àquilo a que Cristo está unido. Quem se une a Jesus, se une àqueles que estão unidos a Cristo. Agora, quanto ao futuro, o sacramento prefigura a alegria que deveremos ter em nossa pátria celeste. Por conta disto, este sacramento é também chamado de viaticum, ou viático. Isto é, aquele alimento que se leva para um caminho. Aquela provisão de comida, de alimento que se leva para um caminho, para não faltar. Porque como alguém que não tem o que comer, como pode prosseguir no caminho? Então, enquanto peregrinamos, enquanto estamos no mundo, enquanto rumamos para a pátria definitiva, para cá, enquanto voltamos para a casa do Pai, o sacramento da Eucaristia tem para nós a função de ser este alimento que restaura, revigora e cura as forças. Porque o caminho é estreito. Quanto a isso não há a menor dúvida. Difícil. Estreito e difícil é o caminho que conduz à vida. E como bem alerta Nosso Senhor, poucos são os que passam por ele. Para não desanimarmos, para não desfalecermos, para não desviarmos, quis o Senhor nos garantir uma fonte inexaurível de força e de graça. O seu corpo e o seu sangue no sacramento da Eucaristia, no sacramento da Santa Comunhão. É por conta disso também que o sacramento é chamado de Eucaristia, ou seja, de graça, de ação de graças. Seja porque a graça de Deus é a vida eterna, seja porque ele realmente contém o Cristo, que é a plenitude da graça. Então, no dia de hoje, celebramos este dom que de todos é o maior, né? Jesus
depois da Eucaristia, dando-se a si mesmo na Eucaristia, não tem mais nada para dar, deu tudo. Deu tudo. O Santo Padre, o Papa São João Paulo II, dizia, não é, com letras de ouro e de fogo: quem comunga o corpo e o sangue de Cristo, quem comunga bem, nas devidas condições, o corpo e o sangue de Cristo, não espera o céu, já o tem dentro de si. Já o tem dentro de si. Portanto, no dia de hoje, a coisa mais adequada seria tomar parte na celebração da Santa Missa, né? Onde estas coisas que eu estou dizendo se realizam, se cumprem, onde os símbolos são levados à sua máxima e plena realidade. Não será possível. Infelizmente, para muitos não será possível. Para uma grande maioria, infelizmente não será possível. Mas eu queria exortar o senhor e a senhora que me escuta, você, meu irmão, minha irmã, faça no dia de hoje, por várias vezes, o quanto te permitir o tempo, comunhões espirituais. Uma comunhão espiritual não é outra coisa a não ser uma comunhão de desejo, uma excitação do desejo de receber a Eucaristia. Se bem aproveitarmos o que foi dito hoje, e se fizermos, não é, pelo menos a cada período, né, de manhã, de tarde, de noite, uma comunhão espiritual bem feita, estaremos nos preparando bem para a próxima comunhão eucarística que pudermos fazer. Não sei quando vai ser. Infelizmente não sei. Deus o sabe, não importa. Não é? De qualquer modo, a comunhão espiritual, que é esta comunhão de desejo, é um desejo ardente de comungar o corpo e o sangue de Cristo. A comunhão espiritual não é outra coisa a não ser um ardente desejo de comungar o corpo de Nosso Senhor no sacramento da Eucaristia. Como estamos privados disso, não é? Repitamos, o quanto nos permitir o tempo e as condições, comunhões espirituais. Façamos várias vezes a comunhão espiritual, elevando a Deus o nosso desejo. Gratos por este cuidado, este carinho, este afeto que Nosso Senhor teve por nós, conhecendo nossa miséria, este inverno que cobre o mundo do pecado, não quis nos deixar abandonados e à mercê de nossas parcas e exíguas forças, mas permaneceu entre nós, para garantir que por meio dele, meu querido irmão, minha amada irmã, não nos falte o necessário até o dia em que estaremos diante dele e o veremos como ele é. O veremos, enfim, como ele é. Que Deus console o seu coração. Sei que muita gente, nesta altura da nossa meditação, deve estar dizendo: que pena, que triste, que lamentável que eu não possa ir à missa hoje. Eu sei perfeitamente do que se trata, não é? Mas saibamos bem que esta privação temporária, sobretudo do acesso ao sacramento da comunhão, da Eucaristia, se bem aproveitada esta privação, ela produzirá em nós, não é, um desejo renovado de comungar melhor, com mais afeto, com mais devoção, de nos unir, não é, sacramentalmente ao Senhor da forma mais adequada, não é, e mais devota possível. Que Deus console, conforte e confirme os nossos corações. Oremos. Ó Deus, de quem Judas Iscariotes recebeu a pena do seu crime e o ladrão a recompensa de sua fé, concedei-nos os efeitos da vossa misericórdia, para que assim como nosso Senhor Jesus Cristo, na sua paixão, deu a cada um deles a diferente recompensa que mereciam, assim a nós, destruído o erro do homem velho, conceda a graça da ressurreição.
Ele que, sendo Deus, vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.